O eminente ministro, com a veemência que lhe é característica, com a dedicação e empenho que lhe são próprios, acabou apresentando aqui, durante a hora que foi dedicada à defesa, argumentos que já tinham sido apresentados à exaustão no curso da Câmara, novamente aqui no Senado, e os repisou, e é seu direito fazê-lo. Eu fiz aqui o pensamento de 8 temas fundamentais, que foram exatamente os 8 itens que ele abordou em relação ao nosso relatório, e farei, senhor presidente, alguns comentários em relação a esses itens. Quero aproveitar também nesse interregno para cumprimentar o senador Humberto Costa pela apresentação do voto em separado, que é igualmente positivo, que permite à comissão, nos seus 21 membros, decidir de maneira democrática e soberana sobre o entendimento que julga mais apropriado ao caso em tela. O primeiro grande argumento colocado pelo eminente ministro Eduardo Cardoso foi exatamente a questão e o debate relativo à natureza do impeachment. Até onde vamos, senadora Ana Amélia, no tema relativo ao que é político e o que é penal. Não há dúvida alguma, e faço aqui um parêntese exordial, para relembrar que o processo penal, isso está explícito na lei, é aplicado de modo subsidiário a esse processo de impeachment. Isso não há nenhuma dúvida, foi citado no relatório e sobre isso não pende, volto a dizer, nenhuma indagação. Mas a indagação inicial do eminente ministro foi exatamente o fato de que nós teríamos uma, se eu não digo uma prevalência, pelo menos uma equiparação entre regras políticas e o direito penal nesse processo. Eu vou me valer, senhor presidente, para facilitar e não ficar repisando os meus argumentos, alguns aspectos colocados pela jurisprudência brasileira de maneira muito clara. O próprio eminente ministro Celso de Mello, quando foi relator da ação direta de constitucionalidade 4.190 no plenário Supremo, diz: por entender que a natureza jurídica do crime de responsabilidade permite situá-lo no plano estritamente político-constitucional, revestido de caráter evidentemente extrapenal, não posso deixar de atribuir a essa figura a qualificação de ilícito político-administrativo, desvestida, insisto, desvestida, em consequência de conotação criminal. Segue o ministro. Com efeito, o crime comum e o crime de responsabilidade são figuras jurídicas que exprimem conceitos inconfundíveis. O crime comum, que é do direito penal, é um aspecto da ilicitude penal. O crime de responsabilidade refere-se à ilicitude política administrativa. O legislador constituinte utilizou a expressão crime comum significando ilícito penal, em oposição a crime de responsabilidade significando infração política administrativa. E para uma pá de cal nesse assunto, trago à colação o entendimento da eminente ministra Carmen Lúcia, que diz, aspas, o objetivo do processo de impeachment é político, sua institucionalização constitucional, seu processamento jurídico, mas não penal. Então, me parece que esse tema é um tema já vencido. Nós estamos diante de um processo que tem natureza jurídico-político. No primeiro momento na Câmara, vou voltar a isso aqui a um instante, ele é puramente político. Agora, ele tem aspectos jurídico e político. E, evidentemente, o processo penal também está presente para garantir o devido processo legal, o direito de defesa, as instâncias, tudo que foi dito é correto. Só que há uma confusão, senhoras senadoras e senhores senadores, em relação ao momento. O momento é muito importante. O que aconteceu na Câmara foi o juízo político da admissibilidade, que nós estamos, grosso modo, repetindo nesse momento, sem avançar no mérito. Aqui vai ser votado, tão somente, vou chegar aqui daqui a pouco, da questão da justa causa, admissibilidade. Nós não estamos fazendo aqui nenhum juízo de valor, condenação. Não há ainda definição de dolo nesse momento. Isso vai se dar no segundo momento, quando o processo for composto. Agora, o que se alega é que isso se daria já no afastamento da presidente. Mas é o que diz a lei. Isso não é responsabilidade desse relator ou de qualquer um de nós. É o termo da lei, que é de 1950. Ela foi criada e deu o rito, e o Supremo confirmou esse rito. Então, nós estamos adstritos a esse rito, e eu queria insistir muito exatamente nesse aspecto das fases que nós estamos levantando.